Oi pessoal, eu sou Daniela Lodeixo, nutricionista, e hoje eu quero desenvolver com vocês um pouco de um raciocínio, né? A gente ouve muito falar sobre aquela frase, né? Você é o que você come. E depois veio a evolução da frase, você é o que você absorve. E agora eu tô elevando o nível desse raciocínio, dizendo que você é aquilo que o seu corpo processa a partir do que ele absorve. Muitas vezes a gente acha que pelo fato de estar tomando um suplemento de vitamina, mineral, ômega 3, enfim, só o fato de você estar tomando um suplemento já garante que o corpo consiga realizar determinada função. Por exemplo, vamos falar de cérebro, né? O nosso cérebro, ele é uma usina química que produz neurotransmissores o tempo inteiro, né? Neurotransmissores são substâncias que têm funções no nosso corpo. Por exemplo, a serotonina, ela é importante para o nosso bem-estar, para a nossa função cognitiva, para o nosso bom humor. A dopamina é importante para nosso sentimento, né, de recompensa, libido, sensação de preenchimento. Então, cada tipo de neurotransmissor tem uma função no nosso organismo, no nosso cérebro. Mas é bem burocrático para o cérebro produzir um neurotransmissor. Então, vamos dar um exemplo aqui da serotonina. A serotonina, ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano. Então, o triptofano, ele está presente em determinados alimentos. A gente come esse alimento, absorve, vai para o sangue, do sangue chega até o cérebro o triptofano. E lá no cérebro, o triptofano é transformado em serotonina, mas para isso ele usa ácido fólico e vitamina B6 também. Então tem outros nutrientes envolvidos nesse processo. Mas a pergunta é, quem me garante que o triptofano que eu consumi vai chegar até o cérebro e vai virar serotonina? Ai, Daniela, eu tenho certeza que o meu cérebro está cheio de serotonina porque eu estou usando suplemento de triptofano. Tá bem. Para começo de conversa, o triptofano, ele é extremamente importante, é fundamental, a gente não consegue fabricar, ele precisa ser consumido e ele precisa atravessar a barreira do intestino, que o intestino também usa triptofano para produzir a própria serotonina do intestino, e ele precisa atravessar o fígado e chegar até o cérebro, e para chegar até o cérebro ele compete com outros tipos de aminoácidos para ser absorvido pelo cérebro. Então, o triptofano ele tem que atravessar uma série de barreiras, de batalhas que ele traça até chegar no cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele tem que ser transformado em serotonina, seria o ideal. Mas quem garante, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente às vezes confia num único suplemento para resolver o nosso problema. O fato é que, se você estiver com alguma inflamação, se o seu corpo estiver inflamado, se você tiver resistência à insulina, tiver obesidade, doença autoimune, ou estiver consumindo uma dieta pró-inflamatória, ou tiver em estresse crônico, não estiver dormindo bem, todos esses fatores, eles fazem com que, quando o triptofano chega até o cérebro, talvez ele não se transforme em serotonina. Ele pode ser transformado em outras coisas, é como se o organismo tivesse perdido um pouco o equilíbrio dele. E isso muda o jeito com que o corpo processa, metaboliza os nutrientes. O triptofano é um exemplo. Então eu preciso de um intestino adequado, eu preciso que o cérebro absorva o triptofano e lá esteja tudo bem para o triptofano virar serotonina. Inclusive tem que ter a presença das vitaminas do complexo B. Mas quem garante? É a mesma coisa que eu colocar um peixinho bem bonitinho num lago todo poluído. Quem garante que aquele peixinho vai virar um peixão, enfim, grandão? Depende do ambiente onde ele está. O triptofano é simplesmente um exemplo, porque eu estou falando de cérebro, mas eu queria que vocês entendessem que não basta a gente conhecer, né, somente os nutrientes que são necessários para o cérebro produzir aquilo que ele precisa produzir. Mas eu preciso de um organismo equilibrado. Para eu tratar o cérebro, eu tenho que cuidar do intestino, eu tenho que cuidar do fígado, eu tenho que cuidar dos ossos, dos músculos, do pâncreas, de todos os órgãos. O cérebro é só a ponta do iceberg. Quando todo o organismo está equilibrado, o cérebro consegue fazer a parte dele.
Mas quando não, a gente precisa equilibrar o organismo todo para daí então querer que o cérebro vá na direção necessária. Um outro exemplo dessa ideia de a gente é o que o nosso corpo processa é, por exemplo, vamos dizer, óxido nítrico. Vamos lá. A gente tem artérias, né? Nossa circulação sanguínea. A gente sabe que precisamos muitas vezes dilatar as artérias para levar sangue para quem esteja precisando. Um indivíduo hipertenso, por exemplo, é um indivíduo que tem as artérias muitas vezes menorzinhas, elas não conseguem dilatar adequadamente, não fazem a vasodilatação. O óxido nítrico, ele é uma molécula extremamente importante para fazer a vasodilatação. Inclusive, quando eu quero que mais sangue chegue até o cérebro para levar nutrientes, vitaminas, oxigênio ao cérebro, a gente tem que estimular o corpo a produzir óxido nítrico, e o óxido nítrico é esse potente vasodilatador. Mas acontece que, por mais que eu estimule o meu corpo a produzir óxido nítrico, se eu estou produzindo muitos radicais livres, esse radical livre encontra com o óxido nítrico e o destrói, transforma ele em outra coisa. Então, a Daniela ela está tomando um suplemento para melhorar a produção de óxido nítrico no corpo e fazer vasodilatação, melhorar o fluxo de sangue para o organismo todo e para o cérebro. Ah, que legal! Mas quem garante que aquele óxido nítrico que eu produzi vai ficar no formato de óxido nítrico? Às vezes não. Às vezes ele encontra uma outra molécula que o nosso corpo está produzindo em excesso, porque não está equilibrado, e aí o corpo destrói essa molécula, fabrica outra coisa ruim a partir dela, e eu não consigo ter a vasodilatação adequada. Então, para que o meu óxido nítrico, que é um vasodilatador, consiga dilatar as artérias e melhorar o fluxo sanguíneo, eu preciso ensinar o meu corpo, fazer o meu corpo combater os radicais livres. Então, o meu corpo ele tem que saber, né, como que faz uma proteção antioxidante. E aí, para que o nosso corpo consiga se defender contra os radicais livres, consiga neutralizar os radicais livres, para que eles não destruam o meu óxido nítrico, eu preciso de muitos nutrientes, inclusive selênio, zinco, cobre, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, vitamina B3, enfim. O que aí a gente tem que pensar é que o organismo é um quebra-cabeças. Um suplementozinho isolado, uma estratégia isolada, não é garantia de que as coisas vão dar certo. A gente tem que olhar no organismo como um todo. Existem alguns passos necessários que eu preciso dar para daí então entender, né? Ah, pronto, o meu cérebro agora vai ter condição de trabalhar do jeito que ele deve trabalhar. Não se confie em simplesmente uma estratégia. Eu preciso olhar um monte de coisa simultaneamente, tá? Então, enxergar o organismo como um todo. O quebra-cabeças que o nosso organismo precisa, né, que a gente monte para daí então a gente querer que o cérebro trabalhe bem, ou mesmo que aquele suplemento que você consumiu vai para o lugar certo, virar a coisa certa. É um raciocínio integrado. E a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro. É por isso que tem muita gente que fala: ah, eu tomei um suplemento tal, fiz tal coisa e eu achei que não melhorou nada, não mudou nada. Às vezes não muda. Se você não olha para todos os passos, aquele passinho que você deu realmente não tem a eficácia que deveria ter. Tá certo? Então, entre você é o que você come, você é o que você absorve, eu fico com a frase: você é aquilo que o seu corpo faz, você é a forma com que o seu corpo processa aquilo que ele absorve. E aí a gente vai dando um direcionamento melhor e tentando corrigir aquilo que o corpo não está fazendo também. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu raciocínio. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau.